E aqui a gente tem uma prova de sociologia. Vou estar aqui fazendo aqui com o nosso amigo Maicon e vocês apenas vão estar colocando as respostas aí na prova de vocês, certo? Então vamos lá. A sociologia é uma das ciências humanas que estuda as unidades que formam a sociedade. Ou seja, estuda o comportamento humano em função do meio e processos que interligam os indivíduos em associações. O termo sociologia foi criado por quem? Max Weber, Emile Durkheim, Auguste Comte, Friedrich Taylor, letra C, tá, gente? Então pode marcar aí no material de vocês a letra C. Bem simples, bem prático, tá? Bem fácil mesmo. Na questão 2, nós temos aqui uma lacuna para preencher. Então tá assim: A é um agrupamento de indivíduos entre os quais se estabelecem relações econômicas, políticas e culturais. Além disso, é o objeto de estudo da sociologia. Então, olha, o que é o objeto de estudo da sociologia? A sociedade. A sociedade é formada por quem? Por nós, pessoas. Então, a sociologia ela vai estudar aquilo que a gente produz de economia, aquilo que a gente produz de política e de cultura. Exemplo de economia: nosso país ainda é um país agrário, tem algumas indústrias, né? Temos também atividades comerciais. O nosso país é organizado no sistema democrático, nós elegemos o nosso representante, a nossa política é democrática e temos também a nossa diversidade cultural, que foi formada pelos índios, europeus, portugueses e a partir do século XIX também pelos imigrantes europeus que vieram para o nosso país. Então, gente, ó, a resposta é letra B, a sociedade, certo? Vamos lá, vamos avançar. 3. Karl Marx e Friedrich Hegel fundamentaram a estrutura da sociedade capitalista nas relações de produção. Não e sua evolução pela luta de classes. São fundamentos que justificam a afirmativa acima. A. Na produção de bens materiais, os homens entram em relação às necessárias independentes de sua vontade. B. A solidariedade mecânica predomina quando existe grande semelhança entre os indivíduos da sociedade, que partilham sentimentos, adotam os mesmos valores e admitem as mesmas crenças. Mas o que a questão quer saber é o seguinte: Karl Marx e Friedrich Hegel são dois pensadores do século XVIII, certo? Eles fundamentaram a estrutura da sociedade capitalista nas relações de produção, não a sua evolução pela luta de classes. Então são fundamentos que justificam essa afirmativa. Quais são os fundamentos? Vamos terminar de ler aqui, ó. Tanto a sociedade quanto os organismos públicos se distinguem da matéria inorgânica pelo crescimento visível durante a sua existência. Não. D. A solidariedade orgânica é o consenso resultante de diferença, fenômeno que caracteriza a sociedade moderna. Então, ó, consenso de diferença, alguns com muito dinheiro, outros com poucos, né? Outros com meios de produção. Mas a nossa resposta, ela vai ser essa aqui, ó. Na produção de bens materiais, os homens entram em relações necessárias independentes da sua vontade. Então, número 3, letra A. Questão número 4. Para compreender o surgimento da sociologia como ciência do século XIX, observe que a sociologia é uma ciência jovem. Surge no século XIX e nós estamos aí no século XXI, tá? É uma ciência jovem. Então, para compreender o surgimento da sociologia como ciência do século XIX, é importante perceber que nesse contexto histórico-social,
As ciências teóricas experimentais desenvolvidas no século XVII, XVIII e XIX inspiram os pensadores a analisar quais questões sociais. Fala para mim, Magno, quais questões sociais você acha que esses pensadores do século XVII e XVIII eles são inspirados a analisar? Que tipo? Podemos dizer que são econômicas? Questões econômicas? Sim ou não? Sim. Sim, viu? Falei igual, né? Políticas? Sim ou não? Não. Não? Sim. Políticas também. Educacionais, psicológicas e com enfoque científico. Mas vamos ver se é a letra B. Comportamento humano, as classes sociais e a saúde, econômica, educacional e a saúde, limpeza urbana, política e saúde? Não, letra A. Então, ó, as ciências teóricas experimentais desenvolvidas inspiram pensadores a analisar as questões sociais. O que é uma questão social? O que a sociedade produz? Logo, letra A. 5, tá assim, ó. A, além de se interessar mais pelos comportamentos do que pelas estruturas sociais, ela se preocupa também com as motivações exteriores que levam o indivíduo a agir de uma forma ou de outra. Aqui está falando sobre pedagogia social, psicologia social, filosofia social e economia social. O que você acha que seja aqui? B. Psicologia social. Muito bem. 5. Letra B. Vai anotando aí, ó, tá? Vai anotando aí, tá? As respostas. 6. A diferencia-se da sociologia por estudar apenas um aspecto das relações sociais, aquele que se refere à produção e troca de mercadorias. Economia, filosofia, psicologia e pedagogia, né? Então, o que se diferencia da sociologia por estudar apenas um aspecto das relações sociais? A economia, gente. Letra A. 6, letra A. 7. Na década de 60, preocupou-se com o que do país? Nas questões de reforma agrária e movimentos sociais, na cidade e no campo. Tá? E, a partir de 64, o que começa em 64? O período do governo militar. Começa em 64, vai em até 85. O trabalho dos sociólogos se voltou para os problemas sociopolíticos e econômicos originados pela tensão de se viver em um país cuja forma de poder era regime militar. Então, ó, se pensou no processo de industrialização, no processo de comercialização, processo de distribuição, processo de conscientização. Então, ó, o trabalho de sociólogos voltou-se para problemas sociopolíticos, tá? E econômicos. Então, sociopolíticos e econômicos originados pela tensão de se viver em um país cuja forma de poder era militar. Então, se preocupou com um processo de industrialização, letra A, tá? 8. Baseou-se na doutrina do evolucionismo para elaborar sua teoria sociológica, na qual a premissa básica é a analogia orgânica, isto é, identificação entre a sociedade e o organismo biológico, tanto na sociedade como os organismos se distinguem da matéria inorgânica pelo crescimento visível durante a sua existência. Então aqui vamos ler de novo. Baseou-se na doutrina do evolucionismo, tá? Para elaborar sua teoria sociológica, no qual a premissa básica é a analogia orgânica, isto é, a identificação entre sociedade e organismo biológico, tá? Tanto na sociedade como também distingue da matéria inorgânica. Esse aqui é o Herbert Spencer, letra D. 8, letra D. 9.
Buscou a diferenciação das sociedades na capacidade de adaptação de sua organização social, de tal modo que a maior capacidade de adaptação generalizada corresponde a uma complexidade crescente. Tá? Então, ó, de tal modo, a maior capacidade de adaptação generalizada corresponde a uma complexidade crescente. Então, aqui nós temos Auguste Comte, tá? 9, letra D. Quais foram os filósofos que fundamentaram a estrutura da sociedade capitalista nas relações de produção e sua evolução pela luta de classe? Foi, letra A, Marx Weber. Não, desculpa, letra C, Karl Marx e Friedrich Hegel, tá? 11. É um grupo de pessoas que tem status social similar segundo a critérios diversos, especialmente o econômico. Então, que classe? Uma classe social, podemos colocar aqui, né? Uma classe social, letra D. Aqui, ó, uma classe social. 12. Para a sociologia, o que é um grupo social? É toda reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação? É um determinado grupo de pessoas? As pessoas de um mesmo bairro, cidade, país? É o contato de uma pessoa com uma outra? Então, grupo social é um determinado grupo de pessoas, tá? O que é papel social? É toda reunião de duas ou mais pessoas? É um determinado grupo de pessoas? As pessoas de um mesmo bairro, cidade? É o contato? Então, essa resposta não tem aqui na 13, tá, gente? Depois, então vocês podem botar assim um X assim, ó, anulando a questão 13, tá? Na 14, quais são os dois tipos de status dentro de um grupo social? Letra B, o adquirido e o atribuído. 15. A sociologia é a ciência que estuda o quê? O ser humano e suas relações com a natureza? Não. Os grupos e sociedades entre as empresas? Também não. Os grupos unidos e desunidos? Também não. Os grupos, sua organização, sua influência sobre a vida? Letra D, tá? Ó, letra D. 15, letra D. 16. Existem dois tipos de contatos sociais. Quais são? Caseiro industrial, entre amigos e vizinhos, impresso datilografado? Não. Primário e secundário. Primeiro você tem contato com as pessoas da sua família, depois com as pessoas da sua escola, né, que é o segundo lugar, depois pessoas do bairro, atividades culturais. Então, letra D, primário e secundário. 17. O termo sociologia foi utilizado a primeira vez por qual filósofo? Né? Então, nós temos aqui ó, Auguste Comte. Letra D. 17, letra D. 18. Para a sociologia, o status social implica em indivíduo ter trabalho, estudo e educação, carro, casa, saúde, direitos e deveres e privilégios, letra D, tá? Status social tem a ver com o seu papel na sociedade, aquilo que você desenvolve na sociedade. Se você é um médico, se você é um mecânico, se você é um político, um vendedor, isso tem a ver com status social. O que significa PNDH? Significa Programa Nacional de Direitos Humanitários? Não. Partido Nacionalista da Humanidade? Também não. Poder Nacional dos Direitos Humanos? Também não. Programa Nacional de Direitos Humanos? O que vocês acham? O que você acha, Magno? Programa Nacional de Direitos Humanitários? É letra D. É uma pegadinha, né? É programa, P de programa, N de nacional, D de direitos e H de humanos. Então encerramos aqui, tá, gente?
Coloquem respostas aí no material de vocês e no final dessas 10 provas que você marcar todas elas com o nosso apoio, você vai entregar todas elas aqui pra gente, tá bom? Forte abraço.